Olá, gente. Na guarda compartilhada, qual informação tem que ser passada para o pai para não ser considerada alienação parental? Bora lá, gente. Eu sou Stephanie Azevedo, a advogada especialista em direito de família e dona do maior hospício na internet. Isso mesmo, se você é mais louca, já se inscreve no canal que aqui é o seu lugar. Bom, gente, essa pergunta sempre acontece, né? E muitos utilizam a guarda compartilhada como uma ferramenta de manter o controle mesmo depois do divórcio, da separação, da dissolução daquela união estável, né? Então, muitos pais ausentes utilizam a guarda compartilhada como uma forma de manter contato com a mãe da criança. O cara não se importa, não é um pai participativo, nem um pouco presente, mas ele quer aquela mulher como uma secretária dele, né? Então, é importante eu gosto muito da frase que é: pai não é visita e mãe não é babá. Então, essa frase ela serve muito bem aqui para esse caso, para que a gente faça uma linha de raciocínio do que realmente é importante, que deve ser participado desse pai, e do que são informações que ele tem a obrigação de saber. Tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, gente. A guarda compartilhada é esse compartilhamento de responsabilidade, uma regra que veio ali de 2014 para cá. Eu me formei na faculdade em 2010, então a lei da alienação parental ela é do ano que eu me formei, ou seja, na faculdade não existia lei de alienação parental, não cheguei a estudar isso, mas a partir do momento que eu me formei, essa lei surgiu, e desde então, desde que ela surgiu, ela gera muitas brigas. Eu sou completamente contra, né? Toda advogada que atua sob perspectiva de gênero é contra a lei da alienação parental, então a gente milita para que essa lei seja revogada, mas enquanto ela existe, a gente precisa auxiliar vocês que não sejam vítimas dessa lei, né? Então, como hoje o maior motivo de perda de guarda materna é a acusação de alienação parental, então é importante que vocês entendam exatamente qual que é o limite, o que é considerado alienação e o que não é. Tá? Dito isso, gente, as informações que devem ser compartilhadas são as informações importantes, tá? Então, Stephanie, por quê? Porque tem muito pai que vai querer que essa mãe passe a ser secretária. O que foi falado na reunião? Ai, onde meu filho tá? Ah, eu quero que avise onde que a criança está indo. E não é assim. Primeiro ponto, tá? No dia de convívio da mãe, a mãe faz o que quiser com a criança, desde que não coloque a criança em risco. Então, a mãe não tem que ficar avisando onde está indo, onde está levando. Dentro do território nacional, é feito o que a mãe quiser, desde que essa criança seja mantida em segurança. Isso significa que, inclusive, deixar com terceiras pessoas. Acontece que pau que dá em Chico, dá em Francisco. No dia de convívio do pai, mesma coisa. O pai vai poder fazer o que quiser com essa criança, desde que não coloque em risco. Ah, vai viajar para a praia. Pode, não precisa avisar a mãe que está indo para a praia. Se é o dia de convívio dele, ele pode viajar para a praia. Ah, o pai foi trabalhar e deixou a criança com a madrasta. E eu não quero. Não tem isso de não querer, tá? No dia de convívio do pai, ele deixa com a pessoa de confiança dele, assim como a mãe. Tanto é que se a gente for trabalhar, a gente tem total liberdade para contratar uma babá e deixar o filho com a babá, deixar na escola, enfim, tá? Então, primeiro ponto é esse, essa informação constante de onde a criança está não procede, tá? No dia de convívio da mãe, a mãe administra esse tempo, no dia de convívio do pai, o pai administra esse tempo. Escola. Ah, reunião de pais, a mãe tem que passar tudo o que foi conversado lá? Não. A mãe precisa primeiro, que o pai que tem a guarda compartilhada, ele tem obrigação de saber onde essa criança estuda. Enfrento aqui no escritório, tem pai que briga por essa guarda compartilhada e não sabe nem quem que é a professora da criança, nunca foi levar, nunca foi buscar. Isso é ponto, inclusive, para a gente buscar afastar essa guarda compartilhada. Mas a informação que precisa ser compartilhada é isso. Qual é a escola e qual é o horário da criança. Disso para frente, é obrigação do pai procurar informações, tá? Hoje, a maioria das escolas públicas ou privadas tem o grupo, né, da escola no celular. E a escola manda os recados, muitas vezes, por esse grupo de WhatsApp. Tem escolas particulares que têm aplicativos da escola. E esses grupos e esses aplicativos é possível cadastrar pai e mãe. Então, uma vez que essa criança está matriculada, e esse pai tem a informação onde é a escola, é por conta e risco dele. Ele que deve buscar a escola para se cadastrar no aplicativo ou para entrar no grupo. E aí, sobre reunião de pais, boletim, trabalho, excursão, tudo isso, ele pega a informação direto na escola, tá? Então, a mãe não precisa ter essa obrigatoriedade de ficar dando o recado. A mãe não é menina de recados, tá? Então, ele pega essa informação diretamente na escola. E médico, Stephanie, eu preciso avisar todo médico que eu vou levar meu filho. Quando for um médico, como que eu poderia... Esqueci o nome agora.
de rotina, tá? Então a gente sabe que criança ali na primeira infância, normalmente a gente leva, quando é bebê, a gente leva todo mês, né? Então ali até os 2 anos de idade, normalmente a gente tem essa rotina de médico, vacina, é muito todo mês, né? Depois vai espaçando, a primeira infância ali fica a cada 6 meses, depois que já tá na adolescência ali, tipo, na idade dos meus filhos, é uma vez por ano, é aquele check-up básico, né? Então, é necessário avisar que está indo nesse check-up? Não, não. Tudo que for rotina, não é necessário avisar. Agora, vamos dizer que levou no médico, levou nessa rotina básica, e lá nesse médico, o médico desconfiou de alguma doença, de algum quadro, de alguma condição. Isso tem que ser avisado ao pai, tá? Vamos dizer, levei numa consulta de rotina e o médico está desconfiando que que seja uma criança neurodivergente. A gente vai começar a fazer a investigação agora. Isso é necessário avisar o pai, tá? Agora, consulta de rotina não é necessário. E, Stephanie, o pai quer levar a criança no médico. Tem muitos pais que querem inventar coisa para a mãe fazer, entrando naquela dinâmica de achar que a mãe é babá da criança e que o pai está prestando serviço para ele. Então ele fala, acho que deveria ir, vamos dizer, eu acho que o nosso filho está acima do peso, você tem que levar ele na nutricionista. A mãe não é obrigada a levar nenhum médico que o pai ache na cabeça dele que deva levar, mas o pai tem a liberalidade de levar essa criança, tá? Então vamos dizer que o pai tenha cismado que, nossa, quero levar meu filho na nutricionista, e a mãe não é obrigada a faltar no serviço para levar, mas o pai tem essa liberdade de agendar esse médico que ele acha pertinente e levar a criança, tá? Então, existe essa liberdade. Por exemplo, o pai dos meus filhos quis levar eles esqueci, no médico de crescimento, no endócrino. Eu quero levar eles no... Tudo bem, marcou um dia, foi lá, levou as crianças, tá? Então, é assim, tá? Ou até mesmo o pediatra. O pai não confia no pediatra que a mãe leva, quer levar para uma segunda opinião. Pode levar. A questão de óculos acontece muito isso. Eu recebo aqui muito no escritório. Às vezes a criança precisa... Tem uma filha de uma cliente minha que ela tem um problema de visão, que ela está perdendo a visão. E assim, essa condição que ela tem, provavelmente até 20 anos, ela não enxerga mais nada. Ela realmente está perdendo gradativamente a visão. É um problema muito grave de visão. E tem um tratamento experimental que é uma lente extremamente cara, é uma lente cara que tem que ser trocada a cada 3 meses. Tá? Então é uma lente caríssima, importada, mas que para essa doença tem atrasado esse efeito. Então, por exemplo, se ela vai perder, sem usar essa lente até 20 anos, ela vai estar totalmente cega, usando essa lente, ela consegue chegar ali com os 40, tá? Tendo visão. É mais ou menos isso. Só que é um tratamento muito caro. E aí, quando a gente... Isso é uma informação muito importante que tem que ser avisada ao pai, é lógico. E aí, o pai não estava acreditando que isso é verdade. Quis levar ela num outro oftalmo para ter uma segunda opinião. Totalmente plausível. Ele pode levar. Levou e realmente é a única chance dela de poder não ficar cega tão rápido, né? É bem triste a situação dela e é o único tratamento que tem. Então, é isso, tá, gente? Então, é isso. Condições especiais, diagnósticos, esse pai tem que ser comunicado. Agora, tá doente, tá com virose, a gente sabe que agora muda o tempo, chega o inverno, é virose, bronquite, essas coisas comuns de criança, teve que ir pro pronto-socorro porque tá com virose, porque tá vomitando, ou tá com bronquite, uma criança que já tem bronquite sempre, então vira e mexe, dá essa mudança de tempo, tem que ir lá no hospital e fazer aquilo que coloca aqui para respirar, enfim. Isso não precisa avisar. Agora, por quê? Porque é rotina. Por mais que seja como é mesmo? O pronto-socorro é uma rotina, não é nada grave. Agora, foi atropelado, sofreu um acidente, teve que ir para o hospital, claro, leva para o hospital, tem que avisar o pai, tá? Então, são informações médicas importantes, não quadros de rotina, tá? Acompanhamentos de rotina. Outra coisa, então, como que a gente costuma fazer? O que eu costumo indicar aos meus clientes fazer? Passa os números dos médicos para o pai. Olha, vamos dizer, olha, no meu caso, minha filha tem TDAH, olha, a neuropediatra, o número dela é esse, essa daqui é o número da psicóloga da minha filha, essa daqui é o número da pediatra, porque aí se o pai quiser um feedback, ou ele quiser ir em alguma consulta, ele pode agendar diretamente com o médico. Então, essa é a informação importante. Eu não tenho a obrigatoriedade de ficar dando ali, falando, né, boletim diário do que está acontecendo com a criança. E aí a gente chega aqui sempre dá muita briga, né? A questão do endereço. Eu preciso falar o endereço. Por que eu preciso falar o meu endereço e o pai não é obrigado a falar o endereço dele? Stephanie, o pai precisa me avisar onde é o endereço dele? Não, gente, o pai não precisa avisar. E por que você, mãe, precisa avisar? Porque o domicílio da criança é com você. Como o pai tem direito de saber onde o filho mora, por esse motivo,
o domicílio da criança tem que estar autorizado, tem que estar atualizado. Normalmente a criança tem o domicílio com a mãe, logo o endereço da mãe acaba tendo que ser compartilhado com esse pai, tá? E aí a recíproca não é verdadeira porque o pai não tem o domicílio da criança. Então lembra que eu falei logo no começo do vídeo que eu não preciso dar essa satisfação de onde a criança está no meu dia de convívio? É por causa dessa premissa que o pai não precisa falar o endereço atualizado, tá? Então o pai não precisa avisar onde ele está, onde ele vai levar a criança. Por quê? Porque ele não vai morar com a criança lá. E ele tem essa liberdade de levar a criança para qualquer lugar e não tem essa obrigação de falar o endereço dele. A mãe só tem a obrigação de falar o endereço por residir com a criança e o pai ter o direito de saber o endereço da criança e não da mãe. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. Até a próxima.